Podem reparar, é o Lula anunciar coisas boas pro povo brasileiro, na sequência vem uma pesquisa de desaprovação. Coincidência, né? Só sei de uma coisa, tô com Lula até o fim. É inacreditável. A eleição ainda está a mais de 1 ano e meio de distância, mas certos setores da imprensa já fazem parecer que o jogo acabou. Sempre com a mesma narrativa. A pergunta que fica é: por que tanta pressa em decretar a derrota? Simples. Parte da mídia tenta moldar a opinião pública, não apenas informar. Criar a sensação de que Lula já perdeu, Lula venceu 3 eleições. Uma contra esse lixo, que utilizou a máquina pública como nenhum outro presidente usou. Lula ainda tem muito apoio no Nordeste, em movimentos sociais e entre nós, o povo trabalhador. E você, acredita mesmo que o jogo já está decidido? Ou acha que tem muita água para rolar até 2026? Comenta aí e compartilha com quem precisa acordar. Ô, pessoal, o Thiago pediu para avisar que ele não vai estar presente hoje porque a esposa dele quebrou o pé, mas amanhã ele tá de volta, tá bom? Deixe seu comentário, ele vai ficar feliz. A gente tá jogando uma energia boa para que ela se recupere rapidamente. Beleza, gente? Obrigado. Você já parou para pensar para quê e principalmente a quem servem as manchetes dos grandes jornais e as pesquisas eleitorais que o tempo todo nós somos bombardeados, não para criar um clima de esperança, fé no Brasil e crescimento, mas justamente pelo contrário, para pegar até as notícias boas e dar aquele balde de água fria, desanimando as pessoas que estão aí entretidas no seu trabalho, na ganha da vida, para achar que as coisas estão piores do que estão. Dá uma olhada, por exemplo, nessa manchete aqui do Poder 360. País crescerá menos de 2% no primeiro trimestre. Você lê esse menos de 2%, que impressão que você tem? Nossa, não chegou nem nos 2%. Quando a notícia real é que o Brasil é a economia que mais cresceu no mundo inteiro, em apenas 3 meses. Você viu que ele pôs trimestre? Mas na correria você vê o menos 2% e esquece do trimestre. Você esquece que está falando de apenas 3 meses, quando o Brasil cresceu até mais que a China. Quando o Brasil cresceu 1,4%, enquanto os Estados Unidos entraram em recessão. Não só não cresceu, como diminuiu a economia deles 0,2%. Quando a Europa está estagnada, ou seja, o Brasil, mesmo com toda a crise econômica mundial parida pelo seu Trump, continua crescendo de forma sólida e isso vem se refletindo na melhora da qualidade de vida de todos os brasileiros, porque isso garante dinheiro no bolso de todo mundo para a gente poder fazer nosso negócio, para o nosso cliente ter dinheiro no bolso para contratar os nossos serviços, comprar os nossos produtos. E é isso que essa gente não quer que você perceba. Eles querem que você, entretido com o dia a dia, acredite que as coisas estão indo de mal a pior. Até porque eles encobrem que as coisas só não estão melhores, porque muitos governadores dos estados, governados por bolsonaristas, enquanto o Lula vai lá, por exemplo, e dá isenção na cesta básica para a comida ficar mais barata, ele vai lá e aumenta o ICMS para compensar e você continuar pagando mais caro e botar a culpa no Lula. Pois é, gente, é isso que serve essas manchetes e é para isso que servem as pesquisas eleitorais. Por exemplo, a esquerda acaba de ter mais uma grande vitória vencendo na Coreia do Sul, o último reduto neoliberal da direita lá na Ásia. E o que isso significa? Significa muito. Significa que a Coreia do Sul, por exemplo, vai ser, além de ser um novo país de esquerda, que eles já até tentaram dar uma aliviada, dizendo, não é esquerda, é centro-esquerda, para tentar diminuir o impacto da vitória, será mais um país que pode, por exemplo, estar junto aos BRICS, pode acabar com a guerra histórica entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, levando desenvolvimento para toda a região e para todo o sul global. E aí quem é que ganha com isso? Nós. Mas para aliviar essa grande vitória, não só para a esquerda, que pode ter impactos positivos no Brasil, eles contratam uma pesquisa da Quest, bancada por quem? Bancada por quem? Por essas empresas de investimentos no mercado financeiro, a Genial. Pois é, sempre quem está bancando essas pesquisas caríssimas que custam R$500 mil cada uma para você divulgar a notícia ruim, para você achar que aquilo que é positivo no governo Lula, o povo está com uma ideia ruim, você não tem nem condição de comparar se é verdade ou não, para você ficar achando, nossa, a esquerda, a direita está forte, a direita vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando na verdade o povo está de saco cheio da direita. O povo pode até estar em certa parte um pouco insatisfeito com o Lula, mas não porque quer pôr a direita no lugar, mas porque queria que ele faça ainda mais, porque está comparando o Lula 3 com o Lula 2, que trouxe desenvolvimento, qualidade de vida, como se a gente depois do Lula não tivesse passado pelo golpe em cima da Dilma, pelo Michel Temer destruindo todos os direitos trabalhistas, pelo Bolsonaro enfiando milhões e milhões de brasileiros na miséria e na morte para fazer meia dúzia de bilionários entre seus amiguinhos picaretas e vagabundos, tentando dar golpe de Estado, como se nada disso tivesse acontecido e o Lula 3 caiu, pegando diretamente o governo da mão do Lula 2, que o Brasil crescendo de maneira pujante e que agora está fazendo muito, e tem lembrando que ainda contando
com a má vontade e conspirações do mercado financeiro, de um banco central autônomo que durante o governo Bolsonaro eles deram autonomia para os banqueiros. Lembra que a gente é obrigado a pagar os juros que o mercado financeiro quer, porque entregaram essa parte da economia na mão dos caras, e agora mesmo trocando o presidente do Banco Central, tem um outro lunático lá que acha que para controlar a inflação tem que acabar com o emprego no Brasil, quando o Lula está gerando empregos, quando as políticas do Lula e Haddad estão gerando oportunidades. Mas você é convencido por essa gente que está o tempo todo lá, tipo assim, falando que tudo é culpa do machismo, tudo é culpa disso, daquilo, para ficar fazendo a sua cabeça para achar que as coisas estão ruins, quando na verdade as coisas estão bom. Tenta inventar que, olha, é o taxade. Por que virou taxade? Porque está taxando o rico. Você não está sendo taxado, ao contrário, você está sendo beneficiado pelo governo Lula, que tem uma carga tributária menor que a do governo Bolsonaro, e mais que isso, para você, naquilo que afeta a sua vida, o imposto está diminuindo. Quer provas? Olha a isenção do imposto de renda sobre a cesta básica. Você não come todo dia? Pois é, os alimentos da cesta básica no governo federal foram zerados os impostos. E só não baixou mais porque os governadores bolsonaristas, para retalhar e atrapalhar você, foram lá ou mantiveram ou até aumentaram o ICMS para você não sentir o impacto da mudança. Outra coisa, o governo foi lá, diminuiu, tem feito avanços sucessivos na tabela do imposto de renda, inclusive já mandou a proposta para isentar quem ganha até 5 mil e dar desconto para quem ganha até 7 mil por mês. E aí eu te pergunto, por que ainda não foi aprovado? Porque a turma da direita não quer que os ricos paguem apenas 10% de imposto, enquanto acham natural que você, um professor, um policial militar, um engenheiro, enfim, as pessoas do nosso dia a dia, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, tem que pagar 27,5%, mas o rico, coitadinho, ele vai quebrar se ele pagar 10% porque ele está gerando emprego. Fala pra mim, o seu emprego foi gerado por algum rico ou foi gerado pelo seu esforço? Qual rico veio comprar no seu estabelecimento? Pois é, esse bando de parasitas é que financiam essas pesquisas. Vai lá e olha, tá lá o nome de cada pesquisa, quem é que bancou. É a Genial, que é uma consultoria de investimentos, é o outro da XP, são só os banqueiros que estão pagando essas pesquisas para falar mal do Lula e dizer que o que o Brasil quer é virar uma Argentina. Pois é, você quer que o Brasil vire uma Argentina que pegou a aposentadoria e cortou pela metade para fazer superávit e agora tá cheio de velhinho morrendo nas ruas sem ter nem onde morar porque não consegue pagar aluguel? Você quer um Brasil como uma Argentina que aumentou os índices de pobreza, que é de 40% para mais de 50%? Você quer um Brasil como uma Argentina onde as crianças na terra da pecuária não sabem o que é cheiro de carne faz mais de ano? Você quer o Brasil como uma Argentina tendo que pedir gás emprestado do Brasil porque senão vão morrer de frio? Você quer um Brasil como uma Argentina, como o candidato deles aí, o Tarcísio de Freitas, está oferecendo aí, para viver pegando dinheiro emprestado do FMI e vivendo de cócoras para os estrangeiros porque não tem reservas internacionais como o Brasil? Você quer o Brasil como a Argentina, como eles querem, que entrou em recessão no passado, a economia despencou, enquanto a do Brasil vem crescendo solidamente com o Lula e Haddad mais de 3% e derrubou o desemprego para menos da metade? Pois é, se você continuar ouvindo as pesquisas deles, as manchetes dos jornais deles, você vai continuar acreditando, porque, como você pode ver até nos comerciais do PL, do PP, parece que o mundo tá horrível. Bom mesmo era nos tempos deles, tem até cara de pau de falar que não, volta a Bolsonaro, onde as coisas eram mais baratas. Você lembra muito bem o preço das coisas, porque o sujeito acabou com os estoques regulatórios, e aí qualquer entre safra, o preço disparava, ele falava, ó, carne vai ser artigo de luxo, contente-se com isso. Tanto que na época deles as pessoas faziam fila para poder pegar resto de osso porque não tinha acesso a proteína nenhuma e nem ovo conseguia comprar. Portanto, abra o olho e deixe de ser manipulados. Até porque se você pega essas matérias de maneira maliciosa, como está aqui, quando você vai ler, na matéria ele descreve exatamente o que está acontecendo para se proteger de processos, das mentiras que estão sendo insinuadas na matéria para fazer você ficar desanimado. Afinal é sempre, ó, cresceu mais, ó, cresceu agora mais. Só que faz quase 3 anos que toda vez a notícia é negativa e toda vez o Lula surpreende nada. Essa gente que está com uma fé induzindo a gente a achar que as coisas estão piores. Portanto, abra o olho com pesquisas, abra o olho com manchete e vai investigar a verdade. Olhe para a sua vida, vá no supermercado, vá no shopping, vá na praia que você vai ver a diferença dos tempos onde essa gente queria até entregar as praias para os ricos, para você que trabalha a semana inteira, o mês inteiro, não poder nem levar seus filhos para curtir uma praia porque eles acharam que a praia tem que ser propriedade de rico. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal. Senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos continuar desmascarando essa gente que sempre torce contra o Brasil, que é todo mundo ferrado para eles se darem bem sozinhos. Ano que vem você vai decidir se sua liberdade vai ser restrita aos Estados Unidos, sendo um país lambe-botas com a direita. Se continuar com a esquerda, vai ser soberano. Pessoal, o assunto de hoje é pesquisa Quest. Passou-se o dia inteiro falando sobre isso, em função do resultado que aproxima governadores numa disputa direta com o presidente Lula, melhoria de posição. Estão se aproximando cada vez mais, de forma que eles estão sendo mais conhecidos, e o Lula, sim, está perdendo um pouco de popularidade. Agora, a gente não pode negar as informações de pesquisa, pessoal. Isso é um retrato do momento. Eu lembro bem que Bolsonaro, em 2021, estava muito abaixo. Estava abaixo do que está o Lula. E depois, ele cresceu e foi super difícil. Vocês viram como foi disputado ali no final. Não é verdade? Lula venceu com uma margem pequena. Então, não é assim. Esse período
não pode ser tratado como definitivo. O Lula pode sim reagir e precisa reagir. Sim, é preciso ter uma comunicação direta com as pessoas, como faz a Cláudia Sheinbaum lá no México. E isso que ele não tem feito. Tem feito muita cerimônia, aquela coisa toda, que deve ser desgastante pra caramba, mas a população acaba não percebendo o que não mudou. A própria pesquisa mostra que a população não conhece os programas do presidente Lula, não conhece as obras, o que foi feito de importante, as pessoas não sabem o que estão fazendo. E aí, a gente perde muito tempo falando do bolsonarismo, a gente perde muito tempo discutindo com o bolsominion. Sabe? Então a gente precisa mudar isso aí. Teve a crise do INSS que acabaram colando no presidente Lula, sendo que essa crise, obviamente, está toda ali para cima do governo do Bolsonaro. Teve o período do Lula? Teve. Mas foi muito ali no Bolsonaro, que ficou sabendo e não fez nada. Então tá faltando realmente a gente ganhar na narrativa. E é isso que a gente precisa trabalhar. Parar de engajar a extrema-direita, começar a falar dos nossos conteúdos, falar dos programas. As pessoas precisam saber o que é de bom e importante está sendo feito. E tem que deixar claro que esses programas vão acabar com esse povo da direita. Eles não querem dar reajuste ao salário mínimo, eles querem que a taxa de desemprego suba. As pessoas acham que isso aí é uma coisa que elas ganharam que ninguém tira mais. E não é assim. Eles trabalham com medo da população. E com a dúvida. E nós temos que mostrar que sim, se eles continuarem nesse rumo, vão perder sim as coisas. Vão perder reajuste de aposentadoria, de salário mínimo, da saúde, educação, vão perder. Nós precisamos mostrar isso para a população. Entende, pessoal? Então você, militante, abre o olho para isso e pare de perder tempo com picuinha. Se você concorda comigo, comenta aqui e me siga para mais conteúdo como esse. São preocupantes as pesquisas feitas a respeito da popularidade de Lula? Não. Apenas acendem um alerta de que algo vai errado na comunicação do governo, porque as pessoas não sabem o que o governo fez. Não sabem quais as principais execuções do governo federal. Governadores e prefeitos estão se apropriando do que o Lula faz e ganhando mérito pelo que o outro fez. Eles estão surfando nas realizações de Lula. E por quê? Porque não fica claro que foi Lula quem fez. Porque Lula não tem conversado com o povo. Porque o Lula não tem se comunicado. Nós comunicamos, mas estamos sofrendo aqui um boicote do YouTube na cara dura. Vejam a queda dos nossos vídeos. Aliás, se vocês quiserem ajudar a gente, fiquem no vídeo até o final. Compartilhem, comentem o tempo todo. Tá? Dê o like, por favor. Então nós fazemos o nosso papel, mas o governo não tem comunicado, o Lula não tem tido essa paciência. O Lula trabalha muito, ele tem executado muito, mas no momento de colher os louros, ele não está sabendo fazer. Lula é um comunicador analógico numa era digital, numa era que ele tem que fazer uma modificação na sua comunicação. Tanta coisa para se falar. Mais médicos, programa Desenrola, o novo PAC, ampliação gigante do Bolsa Família, aumento do leque de medicamentos no Farmácia Popular, linhas de crédito para construção, linhas de crédito para reforma, linhas de crédito para tudo que você imaginar. Despertou interesse do capital financeiro mundial, muito dinheiro investido no Brasil, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O programa Acredita, o programa para catadores, Vale Gás, financiamento para motocicletas, isenção do pagamento de luz para o povo carente, programa Mais Professores, etc, etc, etc. Fica até chato o vídeo se a gente fala tudo. Um exemplo aqui na minha cidade é que zerar as filas para cirurgias, filas de atendimento no SUS, quem colheu os louros foi a prefeita. Se apropriou de algo que ela não fez nada, nada. É uma prefeita reborn bolsonarista, mas que se beneficia do que o Lula faz. No dia que vieram anunciar a doação de uma máquina para radioterapia, o que aconteceu é que eles ficaram mostrando nas imagens o hospital estadual. Quer dizer, quem levou os louros foi o Tarcísio. E os meios de comunicação sujos se apropriaram daquele discurso da extrema-direita que era feito pela Jovem Pan, que é feito hoje pela Revista Oeste. Eles estão na cara dura fazendo boicote ao Lula o tempo todo atacando. E nós sabemos já, né, nós mostramos aqui no vídeo o esquema que a Faria Lima tem, que os grandes financistas têm para derrubar o Lula, inclusive por meio das pesquisas. Eles declararam isso. Espera-se um momento de escândalo, de enraivecimento da população, por exemplo, como no caso de INSS, que o mérito de desbancar aquela corja foi do Lula, e eles colheram os louros também. Colheram os louros como, nossa, isso é coisa do governo Lula, o povo revoltado, tá com raiva do Lula. As pessoas não sabem o que é papel do prefeito, o que é papel do governador, o que é papel do presidente. E o melhor comunicador que nós temos, que fala a língua do povo, é o Lula. Agora vocês podem perguntar de que vale essas pesquisas faltando 1 ano e meio para as eleições. De nada. Isso são pesquisas. Outra coisa, pesquisa que coloca o Bolsonaro disputando não é pesquisa séria. Então não se preocupem. Agora, se vocês querem ajudar, like, comentário, assistir vídeo até o final. Por favor, pessoal. E precisava de uma pesquisa pra gente saber disso aqui? Tu tinha alguma dúvida? Porque eu não tinha, meu amor. A pesquisa de NeoQuest divulgou nessa quinta-feira que esses supostamente nomes que viriam bater de frente com Lula para a candidatura 2026 seriam derrotados no primeiro turno por Lula. Essa pesquisa foi feita em cima da base de Bolsonaro estar inelegível. Então, escolheram pessoas que supostamente Bolsonaro poderia estar indicando e também alguns nomes aí, né, que não viriam na indicação de Bolsonaro, mas por ser de direita,
poderiam estar aí vindo de frente contra Lula na candidatura de 2026. Todos foram derrotados no primeiro turno. Nem precisava de pesquisa. Entre 10 pessoas que foram perguntadas, 8 disseram que votaram e que votariam ainda em presidente Lula para continuar na presidência em 2026 pelo seu ótimo mandato. Até Ronaldo Caiado, que não está aqui, ou deve estar aqui no cantinho aqui, já saiu dizendo por aí que vai vir candidato e que Lula pode ficar com medo dele. Ai, pelo amor de Deus, todo mundo sabe do teu governo em Goiás, tá horrível, e que tu fica passeando pra cima e pra baixo aí um cantor sertanejo pra ver se consegue alguma coisa. Me poupe, né? 2026 não tem pra ninguém, é Lula na cabeça. Nem precisava disso aqui, nem precisava. Ei, Lula cai nas pesquisas e já empata com o Tarcísio. Eita, que a Globo fica animada, eu acho bonito. Já bota em cima, Lula empatado com o Tarcísio. Lula tem 41, Tarcísio tem 40. Ei, mas deixa eu lhe dizer, eu acredito em pesquisa. Só que essas pesquisas vêm sempre depois de um escândalo. E esse escândalo do INSS foi criado por você, Lula. Falta você ir na Globo e dizer, gente, eu criei esse escândalo do INSS porque, na verdade, a Globo, Ratinho, a grande mídia brasileira, não queria que eu acabasse com esse escândalo, com esse esquema. Era isso que você tinha que dizer, Lula. Contra esse povo, você não tem que trabalhar mais com seriedade, porque eles não têm seriedade. Você tem que levar na esportiva. Mas, na verdade, Lula, o que vem lhe atrapalhando é passar de avião que você prometeu de 100, não chegou. Isentado é quem ganha 5 mil, não conseguiu até agora. É isso. Agora o salário está subindo, não está ruim. Geração de emprego top. Poder de compra não está tão ruim. Teve muito pior no governo passado. Agora falta você transmitir. Porque, Lula, nós estamos aqui. Agora, ninguém é cego. Dá para melhorar. E muito. Me chamo de Barreira, sou matuto. Mas não sou besta. E diga a Tarcísio que vem. E saiu pesquisa nova. Lula vence em todos os cenários. E por causa disso, o dólar despencou. Até os investidores de fora sabem que Lula é o melhor. Cara, o Lula tá despencando nas pesquisas. E agora? Nossa Senhora, meu Deus do céu, e agora? Olha, fica tranquilo, vem comigo que eu vou te contar essa fofoca agora, né? Gente, pensa uma coisa. O Lula, ele venceu a Polícia Rodoviária Federal, ele venceu o Sérgio Moro, ele venceu todos os julgamentos. O Lula venceu uma tentativa de golpe, ele venceu uma veia estourada no cérebro, ele venceu um câncer na garganta, o Lula venceu uma prótese no quadril. Você acha, sinceramente, que o Lula não vai vencer a Rede Globo, que fica aí dando ibope para uma pesquisa paga pela Genial Investimentos, que pertence aos banqueiros? Pensa bem, olha, fica tranquilo, tá? O Lula vai vencer as eleições do ano que vem. Agora, precisamos ficar alerta porque ele pode perder no Senado, ele pode perder no Congresso, e aí depende da gente, né? A gente tem que ficar esperto e botar políticos que vão dar apoio ao Lula. Agora, essas pesquisas aí que a Rede Globo fica todo dia contando a mesma mentira, na esperança de uma mentira ser contada 1000 vezes, ela vira verdade? Não vira verdade. A verdade sempre vence, e vai vencer dessa vez também. O que você acha? Fala aí nos comentários. Eu queria, antes, dizer aos membros da academia que vocês estão homenageando um cidadão brasileiro que não é acadêmico. Eu nasci numa região muito pobre do meu país, no Nordeste brasileiro. Eu só tenho um diploma primário e um curso técnico. Por isso, eu sou muito agradecido a vocês por essa homenagem. Não há tempo mais oportuno e necessário a se discutir hoje do que multilateralismo. Tenho certeza de que a continuidade de nosso debate hoje sobre essa palavra será muito proveitosa. Quero reiterar meu agradecimento a esse convite, porque sei que esta academia o fez como gesto de reconhecimento do Brasil ao Brasil, do seu povo, que acredita na força transformadora da palavra. Muito obrigado. Você viu a nova pesquisa da Quest? Não é bom para o Lula. Mas o que me chamou a atenção é que sumiram com o primeiro turno. Mostraram só o segundo. E adivinha? Lula empatando tecnicamente com todos os concorrentes. Estranho. A imprensa e a elite parece que voltou ao velho papel. Desacreditar Lula. Martelar desgaste. Repetir dúvida como se fosse fato. Eles querem o Tarcísio candidato.
Mas vamos combinar, empatar com todos os nomes, mesmo com ataques diários, manchetes distorcidas, é muita força. Eles querem criar o clima da virada. Mas cuidado, manipular percepção é diferente de mudar a realidade. O povo ainda tem memória, e quando chega a hora da urna, é o povo. E o Lula acabou de humilhar jornalista da Globo que disse que ele gastou não sei quanto na viagem dele. Olha só o anúncio do governo. Empresas francesas planejam investir 100 bilhões no Brasil até 2030. Toma ali. Gasta quanto quiser, Lula, que tá valendo a pena, viu? Chora, Globo.